Olá, meus queridos. Então, vamos dar sequência aí na nossa leitura bíblica. Esse é o vídeo de número 455, onde eu estarei deixando registrado a leitura do capítulo 29 de 2 Crônicas. Diz assim a palavra de Deus: Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. No primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Convocou os sacerdotes, os levitas, reuniu-os na praça que ficava no lado leste e disse: Escutem-me, levitas, consagre-se agora e consagrem-se o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retire tudo que é impuro do santuário. Nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor, o nosso Deus, reprova e o abandonaram. Desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso, nem apresentaram holocausto no santuário para o Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém, e ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria, conforme vocês podem ver com os seus próprios olhos. Por isso, os nossos pais caíram em espada, e os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levadas como prisioneiras. Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor. Pretendo fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes. Agora, pois, o Senhor os escolheu para estarem diante dele e o servirem para ministrarem perante ele e queimarem incenso. Então, estes levitas puseram-se a trabalhar, dentre os descendentes de Coate, Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias, dentre os descendentes de Merari, Quis, filho de Abide, e Azarias, filho de Jealelel, dentre os descendentes de Gerson, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá, dentre os descendentes de Elisama, Zinri e Jeuel, dentre os descendentes de Asaf, Zacarias e Matanias, dentre os descendentes de Emã, Jeuel e Simiei, dentre os descendentes de Gedudom, Semaías e Osiel. Tendo reunido e consagrado os seus parentes, os levitas foram purificar o templo do Senhor, conforme o rei havia ordenado em obediência à palavra do Senhor. Os sacerdotes entraram no santuário do Senhor para purificá-lo e trouxeram para o pátio do templo do Senhor todas as coisas impuras que lá haviam, e os levitas as levaram para o vale de Cedron. Começaram a consagração no dia 1º do primeiro mês, e no 8º dia chegaram ao pórtico do Senhor. Durante mais 8 dias consagraram o templo do Senhor, propriamente dito, terminando tudo no dia 16. Depois foram falar com o rei Ezequias e lhe relataram: purificamos todo o templo do Senhor, o altar dos holocaustos e a mesa do pão consagrado, ambos com todos os seus utensílios. Preparamos e consagramos todos os utensílios que o rei Acais, em sua infidelidade, retirou durante o seu reinado. Eles estão em frente do altar do Senhor. Cedo na manhã seguinte, o rei Ezequias reuniu os líderes da cidade e juntos subiram ao templo do Senhor, levando 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes como oferta pelo pecado, em favor da realeza.
do santuário e de Judá. O rei ordenou que os sacerdotes, descendentes de Arão, sacrificassem os animais no altar do Senhor. Então, os sacerdotes abateram os novilhos e aspergiram o sangue sobre o altar. Em seguida, fizeram para a oferta pelo pecado. Foram levadas para diante do rei e da assembleia, que impuseram nas mãos sobre eles. Os sacerdotes abateram os bodes e apresentaram o sangue sobre o altar como oferta pelo pecado para fazer propiação por todo Israel, pois era em favor de todo Israel que o rei havia ordenado o holocausto e a oferta pelo pecado. O rei posicionou os levitas no templo do Senhor com símbolos, liras e harpas, segundo a prescrição de Davi, de Gade, vidente, o rei, e do profeta Natã. Isso foi ordenado pelo Senhor por meio de seus profetas. Assim, os levitas ficaram em pé, preparados com instrumentos de Davi e os sacerdotes com as cornetas. Então Ezequias ordenou que sacrificassem o holocausto sobre o altar, iniciando o sacrifício. Começou também o canto ao Senhor ao som das cornetas e dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a assembleia prostrou-se em adoração, enquanto os músicos cantavam e os corneteiros tocavam, até que terminou o holocausto. Então o rei e todos os presentes ajoelharam-se e adoraram. O rei Ezequias e seus oficiais ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e do vidente Asaf. Eles louvaram com alegria, depois inclinaram suas cabeças e adoraram. Disse então Ezequias: agora que vocês se dedicaram ao Senhor, tragam sacrifícios e ofertas de gratidão ao templo do Senhor. Assim, a comunidade levou os sacrifícios e ofertas de gratidão, e alguns espontaneamente levaram também holocaustos. Esses holocaustos que a Assembleia ofertou ao Senhor foram 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros. Os animais consagrados como sacrifício chegaram a 600 bois e 3.000 ovelhas e bodes. Como os sacerdotes eram muito poucos para tirar a pele de todos os holocaustos, os seus parentes, os levitas, o ajudaram até o fim da tarefa e até que outros sacerdotes se consagrassem, pois os levitas demoraram menos para se consagrarem do que os sacerdotes. Houve holocaustos em grande quantidade, oferecidos com a gordura das ofertas de comunhão e com as ofertas derramadas que acompanhavam esses holocaustos. Assim foi restabelecido o culto no templo do Senhor. Ezequias e todo o povo regozijavam-se com o que Deus havia feito por seu povo, e tudo em tão pouco tempo. Aleluia! 2 Crônicas, capítulo 29, narra o início do reinado de Ezequias em Judá, focado na reforma espiritual e purificação do templo, que havia sido fechado e profanado por seu pai Acás. Ezequias reabre as portas, santifica os levitas, restaura os sacrifícios e promove grande celebração e adoração, restabelecendo a aliança com Deus. Esses 33 versículos nós podemos esboçar da seguinte maneira: versículo 1 ao 11, o início da reforma; versículos 12 ao 19, a purificação do templo; versículos 20 ao 30, a restauração do culto; versículos 31 ao 36, alegria e consagração. Aleluia! A aplicação de 2 Crônicas, capítulo 29, nos dias de hoje, destaca a necessidade de reforma espiritual, santificação e restauração da verdadeira adoração. Assim como Ezequias reabriu e purificou o templo, abandonando
assim como Ezequias reabriu e purificou o templo abandonado. O capítulo convida a priorizar Deus, eliminando todos os ídolos modernos, idolatria, orgulho e reconsagração à vida familiar e comunitária a Ele. Em resumo, o 2 Crônicas, capítulo 29, é um chamado para reabrir as portas da vida espiritual que foram fechadas pela correria, pecado ou indiferença, restaurando o culto sincero a Deus. Aleluia, bênção de Deus, bênção de Deus. Fica então a leitura desse belíssimo capítulo. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, querendo Deus.